ESPN afasta 6 jornalistas após críticas à CBF durante aquele programa Linha de Passe. Entre eles, Jean Oddi, Paulo Calçada e Pedro Ivo Almeida. A decisão veio um dia após, quando o grupo comentou uma reportagem da revista Piauí no portal UOL, que é o maior portal do Brasil, né? Do UOL, sobre os gastos extravagantes da CBF. Segundo a emissora, o afastamento foi temporário e ocorreu por falta de aviso prévio à direção sobre o conteúdo sensível do debate. Em nota, a CBF diz que respeita a liberdade de imprensa, negou a interferência. E preste atenção ao serviço, porque ninguém é imbecil, ninguém é idiota. Fala, não, porque é gasto extravagante, porque aumentou o salário, porque o salário do cara da CBF é 1 milhão. A CBF é uma empresa. Não confunda CBF Futebol como se fosse algo público. Teve um problema com o Fortaleza lá no Chile e não havia policial nenhum dentro de campo. Por quê? Porque lá se respeita que time de futebol é particular, é empresa. E não vamos misturar. Não, aqui no Brasil se mistura. É um alisado desgraçado em cima de uma entidade que é privada. É uma entidade privada. Agora, quando o privado se mistura com o público, deveria ter investigação. Leia-se um esquema envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas foram afastados. Não passa a mão por cima, não. É porque a revista Piauí divulgou o esquema com o ministro do Supremo. A conversa é essa. Negócio de garota de programa, que não tem a ver com o ministro. O ministro é uma empresa dele, da família dele, que já esteve envolvido em outras broncas. Após ser afastado da ESPN, o comentarista Jean Oddi veio a público se manifestar sobre o cabo. Olha, veja só o que o Jean disse. Bom, primeiro quero dizer que eu volto ao Linha de Passe na quinta-feira, não só eu como os meus colegas, e sinceramente, se eu volto à Linha de Passe nessa quinta é porque eu tenho a consciência de que a gente vai poder continuar falando as coisas da maneira como a gente sempre falou, com a liberdade que eu sempre tive desde que entrei na ESPN há mais de 15 anos, contratado pelo Trajano. Eu acho que isso para mim é uma premissa fundamental do nosso trabalho, e se não for para ser assim, eu sinceramente não voltaria. A respeito do afastamento, a argumentação que a gente recebeu é que um programa do gênero, até para que a direção da ESPN possa estar preparado para as consequências e possa saber já argumentar em relação às consequências que um programa do gênero acaba tendo, certos processos precisam ser seguidos, e esses processos de informação mesmo interna da empresa não foram seguidos. Eu fico pensando hoje como anda o jornalismo. Você tentar dar uma desculpa do que não tem nenhuma desculpa. Ou tem liberdade de expressão ou não tem. Você agora vai abordar um caso, porque envolve o presidente da CBF, envolve o ministro do Supremo, né? Porque tem uma escolinha que tem um esquema com a CBF que é do ministro. Ah, não é minha, é da minha mulher. Sim. Você já viu como é que a banda toca nesse país, né? Então não tem liberdade de expressão. Ah, tem que avisar. Não, você quando for falar, você tem que avisar, viu? É isso, é. Aí o cara vai dizer não pode falar ou não pode falar. Então não tem. Censura prévia dentro da ESPN. Você sabe que não pode. A Constituição brasileira não admite isso. Censura prévia. Hã? Ah, depois do tal inquérito do fim do mundo da fake news, que já vai 6 anos tralalá, tá valendo tudo. É o vale tudo brasileiro. Recentemente mostramos outras denúncias da gestão do presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. Na revista Piauí, a ex-diretora de patrimônio da CBF, Luísa Xavier, acusa a entidade de contratar prostitutas para eventos oficiais. Mas não tem o nome, né? É modelo. A mulher diz não, é tudo garoto de programa. Tem modelo nenhuma. Você já pensou? Chega lá num evento, as moças lá, sei o quê, distribuindo... Mas é garota de programa.
É o que disse essa senhora. Está escrito lá na revista. Ainda na Piauí, Luísa Xavier relata que, ao trabalhar na CBF, viu um ambiente hostil, assédio sexual, assédio moral, câmeras escondidas com áudio na sede da entidade. Ela chamou o lugar de Coreia do Norte. Coreia do Norte. Numa ação da justiça, ela relata ter sofrido retaliações, perda de funções, humilhações. A Piauí também destaca o caso envolvendo a CBF e o ministro do Supremo Gilmar Mendes. Diz a Piauí: em dezembro de 2023, o Tribunal de Justiça do Rio afastou a gestão de Edinaldo Rodrigues à frente da CBF, apontando irregularidades na eleição. O clima esquentou. Rodrigues acionou então os tribunais superiores e pagou 6,5 milhões de reais ao advogado Pedro Tregrosi. 6 milhões e meio. Que articulou uma nova ação no Supremo Tribunal Federal, protocolada pelo PCdoB, o partido do secretário-geral da CBF. Você sabia, não? Que o PCdoB está dentro da CBF? Não. O recurso caiu nas mãos de Gilmar Mendes, que tinha ligações com a CBF, diz a revista, por meio de um instituto fundado por ele, Gilmar Mendes. Em janeiro, Gilmar deu liminar, reintegrando Rodrigues ao cargo. Gilmar Mendes. Ele se julgou impedido? Ele disse que era suspeito? Não. E em fevereiro validou a eleição de 2022, mandando o Tribunal de Justiça do Rio encerrar todos os processos. Você sabia disso? Pois saiba. Talvez você não tenha conhecimento. Você viu, os caras da ESPN foram suspensos e depois tem que remendar. Não, ui, ai, ui. Eu tenho pena do jornalismo nesse país, viu? Pena. Mesmo com a denúncia, os documentos apresentados no portal do UOL, dessa bronca toda, repercussão na imprensa, quase todo o portal, o pessoal comentando, chama a atenção das providências das nossas queridas, honestas autoridades. Procuradoria-Geral da República, zero de pronunciamento, zero de informação, zero. Supremo Tribunal Federal, o próprio ministro, zero de pronunciamento, nem uma notinha. Polícia Federal, zero de inquérito, nem uma notinha. Ou seja, uma bronca desse tamanho, e é como se não existisse. Estou falando aqui de um advogado que levou 6 milhões e meio numa ação, um instituto de um ministro do Supremo contratado, ele detona o Tribunal de Justiça numa canetada no Rio de Janeiro, está tudo certo. Até na questão da liberdade de expressão, cadê o sindicato? FENAGE. Zero de pronunciamento. Zero. Pergunta, na sua percepção, a corrupção já tomou conta do Brasil? Hoje, mesa recheada. Vereador do Recife, Tiago Medina, que é do PL, deputado federal Coronel Meira, que também é do PL, e o delegado aposentado Rivaldo Paiva, que também é jornalista e membro da Academia Recifense de Letras. Quer começar? Você que é jornalista, não? Hein? Vamos dizer, você que é o decano daqui. É o decano, é. É. Olha, eu quero cumprimentar primeiro você e todos os presentes aqui, o Coronel Meira. Se quiser pintar o bigode, eu te empresto a minha tinta, viu? Já a minha é boa, viu? É, mas eu não pintei ainda não, viu? Mas eu pinto. Eu ajeito você. Olha, foi ótimo você tocar nesse aspecto, porque eu escrevi agora há pouco tempo, me pediram um artigo, que eu nunca mais escrevi para jornal. Eu passei 28 anos escrevendo para Jornal do Comércio, Rádio Pernambuco, Correio Brasiliense e tal. E você tocou num ponto crucial no Brasil hoje. Sabe quem é o responsável por isso tudo? E o povo diz, é o povo que votou errado. Não, o povo é levado por quem? Pela imprensa, pelo jornalismo que se faz A própria hoje. imprensa. A própria imprensa. Por quê? Eles manipulam essas pessoas para poder usurpar deles tudo que eles querem de mal para o Brasil. Então, eu tenho vergonha hoje de dizer, olha, eu sou jornalista das antigas. Mas a corrupção tomou conta, não? Completamente. Completamente. Inteiramente. O Brasil, rapaz, olha, dizia Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda, quando perguntaram a ele sobre a economia do Brasil na época,
Ele disse que a economia do Brasil, até o passado dela é incerto. Aí eu digo, o Brasil hoje, do jeito que está, com o judiciário dessa forma, agindo dessa forma, o Congresso, o passado do Brasil é incerto, até o passado no Brasil é incerto. Então o jornalismo do Brasil é quem comanda. Você veja, essa notícia que você deu aí não saiu em nenhuma TV aberta importante, nem CNN. Não sai. Não sai em Não canto nenhum. sai. CNN, Globo News, que vive discutindo blá, 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 blá. O pessoal recebeu, o ministro do Supremo me mandou um zap. Mas já se viu? Não existe. Mas que conversa. Ô, Tiago Medina, que chegou aqui, o nobre querido vereador, viu uma sala aqui, numa obra parada, disse, é de Joãozinho? Não, aqui não. Mas tá uma obra parada aqui. A corrupção tomou conta, Tiago? Infelizmente, eu acredito que sim, em esfera nacional, esfera estadual, esfera municipal e também entidades privadas, como você bem falou, que é a CBF. Assim, privada, só que gosta de misturar política com futebol, Exato. né? Engraçado. Secretário-geral de que partido? PCdoB, né? Exato. Mais um exemplo. Tudo que o comunismo toca, destrói também. Porque a geração da gente não consegue nem ganhar mais nenhum torneio, né? Então, o comunismo destruiu até o futebol do Brasil. Mas, infelizmente, a corrupção tem tomado conta do jornalismo também, censura prévia. Hoje, no Brasil, a gente tem medo do que pode falar. Pô, se eu falar mal de algum juiz, eu posso ser preso. De algum ministro, eu posso ser preso. Mas eu tô certo ou tô errado? Eu tô Tá falando certo, aqui. exatamente. Eu venho Tá nem certíssimo, cara. entrar aqui Tem que não, porque aqui o falar. buraco é mais embaixo. Exatamente. E assim, se a gente começar a, de fato, retroceder mesmo e recuar, aí que eles vão pra cima. Então a gente tem que, apesar dos perigos, continuar falando mesmo. Apesar da corrupção ter tomado conta de tudo, a gente tem que ser alguns bastiões da verdade assim e continuar falando, porque senão eles vão tomar conta de tudo. Não, e é toda hora, viu, Coronel Meira? É um escândalo diferente. É incrível. Eu, por exemplo, meu site hoje, daqui a pouco eu chamo a atenção do site. É um escândalo atrás do outro. Tomou conta mesmo, não? Realmente. Tá tudo a situação dominado. é muito difícil, mas eu quero aqui discordar um pouco, né, do nosso grande jornalista e dar a ele um alento. Dizer que você, como um jornalista do bem, né, um jornalista que gosta da boa imprensa, não da imprensa marrom, né, dizer que nós temos, sim, uma boa imprensa. Inclusive, estamos aqui num programa que é a boa imprensa aqui, né? Quem tem medo da verdade? Só pelo título dá para ver. E aí nós temos, né? Ainda bem que tem rede social, viu? Temos uma revista Oeste, né? Tem temos grandes a Oeste, jornalistas. a Cruzoé, Antagonista, o pessoal que sai fora dessa situação. Temos o Oswaldo Eustáquio, né? Temos um Alan dos Santos. Mas foi isso que eu falei, foi o que eu iniciei. Não sai em nenhuma televisão, só Cardinou que dá essa justiça. Não, e é o que eu procurei, Então, eu procurei aqui não colocar na abertura para você participar do chat, para você dizer para mim por que a PGR não se pronuncia. Exato. O Supremo não se pronuncia. Mas a gente tem cara tem uma escola, aí tem um esquema com a CBF, o sujeito julga uma ação, bota o sujeito de volta à CBF, detona o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ninguém fala não podia não. É igual esse julgamento agora aqui, né? Zanin, advogado de Lula, vai julgar Bolsonaro. Flávio Dino, era ministro de Lula, vai julgar Bolsonaro. E o Alexandre de Moraes, que nem se fala. É vítima do processo, né? É o relator e é vítima também no processo. Quer dizer, tá tudo dominado, pô. Porque a gente tem que entender exatamente onde nasce, onde é que está a ferida. A ferida está que nós temos um presidente da República ladrão. Ladrão que todo mundo sabe que é ladrão, né? Julgado por várias instâncias e que ficou habilitado a poder disputar. Por quê? Porque exatamente a grande máfia da justiça brasileira, que é o STF, foi quem foi lá e tirou ele da cadeia e colocou, porque tinha interesse exatamente em manter o que está aí, né? E que, inclusive, é alimentado, na verdade, pelo crime organizado. A gente sabe que o crime organizado hoje está mandando no Brasil. A gente tem um ministro que era advogado do crime organizado. Eu estou dizendo alguma mentira aqui?